a Terra é plana porque viu alguém falando e aí entrou nos comentários daquele vídeo e aí viu que um monte de gente começa a falar que a Terra é plana mesmo e começa a concordar com o que ele está falando. Centralcast, oferecimento Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Inspire Studio Fitness, inspirando você a chegar na sua melhor forma. Ultrafios. Recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a sua telinha, mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, vamos falar de ciências, de um projeto muito interessante. Mas antes de falar com ele, de apresentar ele para vocês, quero pedir para vocês que vocês botem um dedinho no like, cliquem no se inscrever, compartilha, comenta lá se você tiver curiosidades também, se esse assunto bombar, se você vier com mais curiosidades, complementar as informações que virão por aqui. A gente pode depois ainda fazer outros episódios, né, com desdobramentos desse assunto de hoje. Tá bom, galera? E eu tenho aqui na minha frente um planetarista que, além de informar, levar ciência nas escolas aí, a intenção dele também é combater a desinformação. Eu tenho aqui o Julian Zilio. Olá, pessoal, tudo bom? Prazer, meu amigo. Opa! Agora aqui por baixo acho que é mais fácil. Obrigado pela sua presença, por abrir um espaço na sua agenda e vir trazer informação aqui. O intuito do nosso podcast é levar informação, abrir a mente das pessoas. E eu acho que vai de encontro ao que você faz também. Sempre. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente está tendo na internet, principalmente hoje em dia, é que qualquer coisa vira verdade, né? Sim. Tem um nome que a gente diz para isso que a gente está vivendo hoje em dia, é o momento da pós-verdade, né? Pós-verdade. Porque a mentira acaba... repetida e replicada, ela vai se tornando verdade na mente de algumas pessoas, né? Sim, ainda mais hoje em dia também que as pessoas criam bolhas. Aí ela entra dentro daquela bolha que Exatamente. Todos alimentam aquilo, ela acha que vive naquele mundo ali fake, né? Cria justamente um universo paralelo, né? Sim, cria essa coisa paralela que de acreditar em mentiras e teorias de conspiração e tudo mais, né? A pior parte é justamente combater isso, né? A gente tenta realmente trazer a verdade para as pessoas, falando logicamente, sobre ciência, demonstrativos e com argumentos científicos, né, para combater esse tipo de desinformação. E a gente vai falar mais disso, porque antes a gente tem que falar da questão questão científica mesmo, mas depois a gente tem uma questão, nós temos críticas a fazer sobre essa questão da desinformação, mas explica para mim então o que é um planetarista. Eu imagino... Não, eu não vou falar nada. Deixa que o especialista fale. O que é um planetarista? O que ele faz? O planetarista é o profissional que ele é apto, né, a fazer parte da manutenção e da produção, né, da parte de apresentações de um planetário. No meu caso, né, eu trabalho com um planetário móvel. Então, né? O que é um planetário? Já vamos... Já pegando o gancho. Um planetário, ele é um tipo de cinema, né? Ele, na verdade, ele é uma ferramenta que a gente usa para fazer mostrar o céu noturno, né? Sim, uma projeção. Uma projeção do céu noturno. Ele pode ser digital, como é o meu caso, e ele pode ser mecânico também. Né? Como é o caso, por exemplo, de alguns planetários mais antigos, antigos, né? Ou até alguns que são novos, mas assim, esses planetários mecânicos, né, eles usam um tipo de tecnologia diferente do digital, mais analógico. Sim. Mas o profissional apto a fazer esse tipo de trabalho é o planetarista, que ele vai saber que equipamentos buscar, quais são, né, as ferramentas, os aplicativos para poder fazer, ou no meu caso, como eu faço, trabalhar com essas questões de produção audiovisual, full dome, que é o formato. Formato de domo, exatamente, para conseguir apresentar vídeos e experiências imersivas para os alunos.
Antes da gente falar com mais detalhes dessa parte, eu acho que a gente sempre tem que ir lá no começo. O que te interessou? Não sei se é impressão minha, mas me parece que você é meio nerd, meio geek também. Sou bem nerd. Então eu imagino que algum acontecimento, o que foi lá no seu passado ainda moleque, que aconteceu que te atraiu para astronomia, desculpa, olha aí. Bom, quando eu estava estudando, eu fiz faculdade em Diamantino, né? Eu estava fazendo faculdade lá. Inclusive, eu trabalho com astronomia, mas eu sou formado numa área que não tem nada a ver com astronomia. Mas, enfim. O caso é que eu estava fazendo faculdade e a antiga CECITES, né? Que era a faculdade que eu fazia, levou um planetário lá para os alunos, né? Tinha um planetário que era dessa faculdade. Era móvel também? Era móvel também. Sim. Anos 90, isso aí? 2000? Não, 2004, por aí. Ou não. Bom, enfim. Não precisamos revelar idades. Não vamos revelar a idade, mas já faz algum tempo. Sim. E aí levou esse planetário para lá. E eu participei. E assim, cara, na hora que eu entrei dentro desse equipamento, eu fiquei bobo, assim, sabe? Com o que estava acontecendo. A sensação era que eu estava flutuando no espaço e o meu corpo todo se arrepiou, assim, e eu já me vi fazendo aquilo. Sim. Entendeu? Na hora que eu... É tão imersivo, né? Isso. Mas na hora que eu estava participando daquilo, sabe? Veio o pensamento, é isso que eu quero fazer, é isso que é legal. Veio essa coisa na minha cabeça. Isso eu tinha, sei lá, 17 anos de idade. Certo. Então, já veio essa coisa, tipo assim, meu Deus, é com isso que eu quero trabalhar, sabe? Bacana. Porque eu vi também que as pessoas que estavam lá junto comigo estavam tendo essa sensação, sabe? De imersão, de alegria. Você vê na cara da pessoa que ela tá realmente... O impacto que aquilo tá causando, né? Isso. Então, isso ficou na minha mente. Certo. Né? Depois eu fui terminar... Viver sua vida. Fui viver minha vida. Quando eu cheguei aqui em Cuiabá, isso há 15 anos atrás, eu pensei em, lógico, né? Eu vou começar a trabalhar e tudo mais, me estabelecer, mas aquele negócio ficou na minha cabeça, né? Até que depois eu conheci o meu parceiro, que é o Humberto, que também é outro apaixonado por astronomia. A gente sempre conversava sobre astronomia e sobre planetários e esse tipo de coisa. E a gente foi viajar para São Paulo, no planetário de São Paulo do Ibirapuera. Sim. E aí, que foi o que eu fui. E aí foi naquela época, 15 anos atrás, 2007, não, um pouco mais. Foi em 2008 que eu fui. O planetário, a gente terminou de montar ele em 2014. Certo. Então, isso deve ter acontecido em 2012. Foi quando você foi. Que a gente foi pra lá. Aí, de lá é absurdo, né? Sim, absurdo. E é incrível, assim. A gente saiu de lá, a gente tava com uma grana, né? Uhum. E aí a gente saiu de lá e falou assim, não, é isso que a gente quer fazer. Uhum. Eu falei com ele assim, eu já tive essa experiência, eu já achava legal. Isso sempre ficou na minha mente como uma parada que seria interessante. Ficou de stand-by na sua mente, aguardando. Ficou na gaveta, ficou na gaveta, mas que tinha ali alguma coisa, eu sabia que tinha alguma coisa, entendeu? E eu já vinha trabalhando com essa parte de produção, sabe? Motion design, né? Sim. De fazer desenho, animação, Photoshop, After Effects. Então, eu tava com uma parada já para poder fazer alguma coisa para trabalhar ter um filme para poder fazer isso funcionar, entendeu? Legal. E aí a gente saiu de lá e realmente fomos atrás das coisas, e aí que a gente viu que o negócio é um pouco mais embaixo, né? Porque é caro. Imagina. É muito caro. A gente foi atrás e realmente, tipo assim, vamos ver como que é um projetor para planetário, né? O projetor... Não é um projetor qualquer. Não, ele é um projetor que ele tem... Deve ser muito específico, né? Projetor para planetário, né? O projetor para planetário hoje fraco, né? Ele tem em torno de, sei lá, 300 mil lumens, assim, sabe? Sim. É uma parada absurdamente alta para um fraco. Né? Um bom vai estar em torno de 2 milhões, quase 5 milhões de lumens. Só para a gente fazer um paralelo, um que a pessoa tem aí, projeta uma coisa em casa, tem quanto? Sei lá, 30 mil lumens. É muita. A diferença é bem grande. Tem projetores bem mais fracos que esse, né? Sim. Mas um projetor
normal aí é isso, vai estar em torno de 30 mil a 100 mil lumens, né? Mais ou menos nessa média. E é lógico que um projetor de planetário, por quê? Porque ele tem que ter essa potência toda porque é muito grande. E o ângulo também, né? E a lente dele é uma lente olho de peixe, sabe? Desse tamanho, ela é enorme, sabe? Ela tem que conseguir pelo menos imitar a abóboda ali, né? Sim, ele tem que pegar totalmente a abóboda. Lógico, isso aí que eu tô falando é um projetor só. Tem planetários que usam um conjunto de projetores, né? Certo. O próprio lá do Ibirapuera faz isso, né? Eu lembro que era um negócio no centro que ele tinha vários projetores, cada um projeta no sentido contrário, né? Então fecha eles se complementam, né? Sim. E aí cada um faz um lado e lógico todos eles estão ligados numa central ali que vai, olha só, a central. Que vai fazer, né, o vídeo rodar ao mesmo tempo. Interface ali, isso. Né? Exatamente. Legal. E aí, lógico, né? Isso daí são os digitais. Certo. O mecânico, não, ele é uma bola com várias lentezinhas e ele vai projetando cada estrela em cada ponto e fazendo o negócio funcionar desse jeito. Eu lembro que quando eu fui, cara, eu lembro muito vagamente, espero não estar falando nenhuma bobagem, mas a gente olha, com exceção da Lua e Sol, o resto tudo parece estrela, mas ali tem satélites também tem planetas, né? Sim. E eu lembro que ele mostrava que tinha uma que durante o ano todo ela tá, sei lá, não lembro se era na Via Láctea, ela tá em movimento assim. E ela diz que ela, não lembro se eu tô falando bobagem, cara, mas ela era usada também muito para orientar a navegação. Tem vários, né? O Cruzeiro do Sul, né? Sim. E tem as Três que Marias. Só aparece para quem tá no sul, né? Não, o Cruzeiro do Sul ele aparece você está falando na parte sul do planeta, no hemisfério, né? No né? hemisfério sul, sim. Isso. A maior parte, sim. E o pessoal usa para poder fazer navegações. Aí tem as Três Marias também, né? Que são um Puxa mais sistema. um pouquinho pra você. É um sistema. É um sistema de 2 estrelas. Sim. Que orbitam ali, né? Que fazem aquele negócio. E se eu não me engano, a terceira, que é ali, na verdade é um planeta, né? Se eu também não estiver enganado. Mas as Três Marias são isso, né? Um sistema binário, né? Caramba, eu não sabia. Mas tem muitas coisas que existem que são do senso místico, né? Na astronomia, é trazido também para a questão da ciência, né? Então, os nomes dos planetas, né? Mercúrio, Urano, são coisas que vieram da parte histórica e tem essa misticidade envolvida, mas a gente trabalha com isso apenas de forma... Só para dar nomes mesmo, né? A gente sabe que existe uma coisa cultural, né? Mas não tenta envolver o misticismo mitológica, na ciência, né? Mitológica. Sim. Legal. Eu te cortei para falar disso e aí você tava falando do negócio que tem um monte de preço, lente. né? Do preço, Mas é que eu sei desse jeito mesmo. É um bate-papo, é assim mesmo. E eu acabo também me distraindo na hora que eu vou falando. Mas enfim, a questão do negócio é muito caro mesmo, sabe? Sim. Uma... Estamos falando só do projetor ainda, né? Sim. O projetor vai estar na média aí dos 250 mil reais. Caramba, mano. Então ele é muito caro. E aí o que a gente decidiu fazer foi montar o nosso próprio projetor. Então vocês não compraram, vocês montaram. A gente montou, a gente foi atrás de um projeto da PUC, que foi um professor de física, né? Física de óptica, né? Óptica. Sim. Que ele fez um demonstrativo de como que poderia usar um projetor caseiro, um projetor com menos lumens, para projetar um planetário menor do que um planetário gigantesco. Até porque você não precisava de todo aquele... De toda aquela potência. Sim, por ser algo menor, né? Exatamente. Então, a gente usou aquele projeto para poder fazer o nosso projetor. E aí, lógico, a gente gastou bem menos do que... mas mesmo assim, ainda a gente gastou muito dinheiro. Mesmo assim, ainda... Questão de lente, né? Você trabalha com a questão audiovisual, sabe como é. Então... E o montar não quer dizer que tudo que você está montando já está dando certo. Você vai quebrando a cara, quebrando a cabeça. Isso serviu, sofrendo isso não golpe. Serviu. Aconteceu isso também? Sim. A gente pegou o primeiro projetor nosso. A gente queria fazer a adaptação, o acoplamento da lente direto no projetor, né? E aí a gente conversando, né, com outras pessoas, eles falam assim, tem aquela pessoa ali que é o cara que trabalha com projeção e ele vai saber fazer esse acoplamento, né, essa coisa para vocês. E simplesmente a gente feliz, né, por
achou que encontrou a pessoa certa. Exatamente, entregou na mão do cara. E foi desse jeito, passou-se, sei lá, uns 8 meses e o cara não entregava, não falava nada, não respondia, até que a gente resolveu ir atrás e o cara jogou na nossa mão lá um projetor que não era o que a gente levou para ele, era um outro projetor e com uma lente ridícula que não conseguia fazer o negócio direito. Que absurdo. Ou seja, a gente teve que gastar mais dinheiro ainda. Ou seja, mais uma vez o valor é assim mesmo, né? O montar, você fazer a coisa... Claro que vocês economizaram, mas o que vocês gastaram aí de mente... A mente, o estresse foi bem alto, criatividade também, para conseguir contornar as dificuldades. Sim. E né, que pena, né? Que é um negócio que é usado para um serviço muito bacana, mas é inacessível, né? Vocês tiveram que se desdobrar para conseguir isso daí, né? Sim. É muito inacessível. A questão do preço é realmente é uma difícil. Coisa, sei lá, que só uma faculdade... Eu acredito que, pensando pelo curso aonde isso aconteceria, mesmo assim ainda fica inacessível. Porque a gente não está falando até... porque planetários móveis, eles são mais baratos que planetários fixos, né? Sim. E uma faculdade muitas vezes vai querer um planetário fixo. Sim. E aí, lógico, né? Tem outras formas de estar adquirindo isso, né? Através de linhas de crédito e tal. Só que naquela época a gente não tinha a menor ideia de como buscar isso, né? E em quanto tempo vocês conseguiram terminar e fazer ele rodar mesmo bonitinho? Praticamente 2 anos. Caramba, praticamente mano. 2 anos. E é aquela coisa parecida comigo aqui, que você chegou a um ponto que não dava mais pra voltar para trás. Não. Vocês chegaram a pensar em desistir nesse processo? A gente desistiu e voltou. Porque, lógico, né? A gente tinha gastado um tanto de grana com isso. E não aí, queria gastar mais? Não queria gastar mais, mas já tava... Não tinha mais para onde correr, né? Porque depois que você termina, fala assim, bom, essa etapa a gente já cumpriu, a gente já tem tal coisa. E agora falta isso aqui. Só que para isso aqui ficar pronto, vai demorar mais tanto tempo. E a gente não pode parar de ganhar dinheiro, né? Tem que pagar conta, tem que comer. Tudo isso trabalhando e fazendo suas outras coisas. Exatamente. Aí foi isso, né? 2 anos, então, para conseguir chegar e falar assim, agora a gente pode abrir o setor de vendas. Sim. E aí a hora que a gente começou a também sofrer com isso. E aí você arrumou a questão do técnica ali do projetor, mas tem toda outra questão estrutural, em volta, né? Estrutural, né? Também isso aí foi simples também? Já foi mais simples, pelo menos, né? Foi mais simples. A questão de som, né? A gente comprou isso, né, no começo, né? A gente comprou um home theater, né? Para fazer o som ser também mapeado, né? Eu já tinha um notebook, então já era um gasto a menos. A tenda, né, que é realmente aquela estrutura gigantesca, o Humberto, ele projetou ela, né, e a gente mandou para uma empresa, né. E aí eles feito sob medida, então. Sim, aí eles olharam o projeto e falaram, dá para fazer. E aí fizeram pra gente E tem que ser nesse formato cúpula, né? Tem, ele tem que ser a abóboda em 360. Não é 360, né? Que é o formato ali que a gente fala, que é full dome, né? Sim. Então tem que ser esse formato de abóboda mesmo, que é redondo, né? As pessoas ficam sentadas meio inclinadas, assim, ou de pé, como que é? Pode ficar sentado ou pode ficar deitado. Isso depende, logicamente, né? Do espaço e quantidade de gente que a gente vai colocar. Normalmente, dá para ficar deitado. Né? A gente vai estar falando de colocar 20 entre 15 e 20 pessoas, todo mundo fica deitadinho, olhando para cima. Sim. Mas se for colocar mais pessoas, dá para pôr também, aí as pessoas aí tem que ficar sentadinhos um do lado do outro. Entendi, legal. E aí tá... Primeiro desafio, técnico agora entra no mercado, né? Aí como que foi essa questão de também levar, vocês têm o intuito de levar isso para as escolas? Como que já entra essa parte da aplicação do trabalho, né? Como que foi para vocês esse outro desafio? Bom, no começo, lógico, né? Eu não sou um vendedor, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço, adoro pegar o planetário, levar num lugar e apresentar, ver as crianças felizes. Então, toda essa empolgação eu sempre passei para as pessoas que eu apresentava, para os professores, para os diretores, para os coordenadores. E nosso público-alvo sempre foi as escolas. Sim. Sempre foi. Desde o começo. Então, eu levava nas escolas, pegava o carro, né? No começo, nem carro. Eu ia de ônibus, porque não tinha carteira. Entrava no ônibus e ia para as escolas e falava com os diretores e tal. Nessa época,
a aceitação era muito grande. A gente fazia apresentações aí, pelo menos umas 2 a 3 apresentações aí por mês, né? Tinha meses que a gente fazia 6, 7 apresentações, né? Era o mínimo que a gente fazia. Isso foi bem no começo. Lógico, né? Tem as questões que chegava algumas épocas, ficava um pouco mais ruim, porque Dia das Mães, Sim. aí chegava São João, logo em seguida ficava as férias, então é uma época Calendário difícil. escolar, Calendário né? escolar. Uma época difícil de você trabalhar, né? Mas durante o resto do ano sempre tinha algum trabalhinho. Mas, alguns anos depois, né, foi sancionada uma lei pela SEDUC que proibia venda de qualquer coisa dentro de escola. Né? Vocês vendiam Sim, ingresso, tipo assim? isso. Entendi. Antigamente, né? Isso antigamente. Podia, né? Aí, quando podia, a gente ia nas escolas e fazia, né? Olha, gente, a gente vai estar aqui tal dia. O ingresso era, né? A gente fazia o preço do ingresso naquela época, acho que é R$7. Sim. E aí o aluno ia lá, ia ter um professor responsável, que os alunos iam deixar o dinheirinho, depois a gente fazia o acerto, né? Lógico, a gente tinha uma média de quantos alunos poderiam atender naquela escola, e aí ficavam 1, 2 dias, 3 dias, né? Conseguir Para comportar, conseguir né? atender. E também tem a questão que, por exemplo, a gente, se tivesse alguns alunos, a gente fazia sorteio de ingresso, dava Tentar voucher, ser né? inclusivo, mais inclusivo Mais possível. inclusivo possível. Mais inclusivo possível. Né? E só que com essa resolução da SEDUC, né, a gente, né, não conseguiu. E assim, tinha muito diretor que ainda fazia muita vista grossa, sabe? Tipo, ou conseguia um dinheiro fazendo pizza, pastel, sabe? Vendia alguma coisa lá, eles faziam alguma ação dentro da escola. Entendi o caráter, né, desse trabalho também, né? Exatamente. E aí a gente acabava indo, né, através desse tipo de coisa. E a gente parou de fazer essas vendas, né, dentro da escola, né? A gente não vendia mais para aluno, só vendia para o diretor, assim, quando eles tinham uma forma de fazer de aderir, né? A escola aderir isso, né? Isso. Entendi. E aí, lógico, o jeito. Mas também teve uma outra coisa, que logo que essa resolução entrou, a gente pensou em fazer parcerias, né? Tipo assim, tem uma escola aqui na região, a gente vinha aqui, né, no prédio, falava com vocês, Centralcast, a gente coloca logo de vocês lá dentro do planetário, fazer uma publicidade. Sim. Mas também não pode mais. Então, hoje em dia, né, em escola, você não pode vender, não pode fazer publicidade, não pode fazer propaganda dentro de escolas. E aí, isso daí é uma coisa que atrapalhou bastante a gente. E é lógico. É uma coisa totalmente sem fins lucrativos, né? Sim, sim. E lógico, eu entendo completamente o motivo. Por quê? Você não pode vender uma coisa para uma criança e aquela coisa, outra criança não ter acesso. E é totalmente correto que isso aconteça. Sim. Ao mesmo tempo... Evitar esse contraste o máximo possível, né? Isso, que é uma questão de desigualdade. E eu concordo com isso, né? Só que, por outro lado, projetos sociais que dependem, né, desse público acabam sofrendo, né? Então, tipo... Vocês tiveram que sobreviver a essa... Sim. Você vê... Poda aí, né? Isso. Você vê, por exemplo, que o que acontece com circo, com música, né? Que eles vão fazer um trabalho dentro da escola, como que eles arrecadam, né? Eles têm que fazer todo um jeito, né? Tem que dar um jeito para conseguir levar isso para dentro das escolas. E muitas vezes é feito realmente só de cunho social. Sim. Que é o que hoje em dia a gente acaba fazendo com os editais, né? Sim. A gente consegue... Vocês acabaram, então, tendo que ir pros editais. Isso, hoje nossa maior linha de fomento é através das linhas, né, que a gente recebe, é através de editais, linhas de fomento nesse sentido, porque o nosso público maior está dentro da escola pública. Sim. Lógico que tem muita escola particular que contrata a gente mesmo, né? O próprio dono da escola vai lá, banca tudo e a gente vai, leva o planetário lá e apresenta para as crianças e tá tudo certo, né? Esse valor vai ser tirado da mensalidade, né? Sim. Mas escolas públicas não tem isso. Sim. E aí como que faz para funcionar? Tem que ser através desse jeito, né? Através de edital, através de outros tipos de linhas de crédito, né? Sim. E desde quando mudou para edital, já vai fazer quanto tempo que vocês estão conseguindo aí, tipo... O 2016, se eu não me engano, a gente participou de um edital que é o Círculo MT, e aí a gente circulou 5 cidades, né?
Aí a gente vem participando de alguns outros, a gente participou de alguns outros, e aí a gente fez um que era para turnê também, mas foi só para escola particular, né? Foi através de algumas empresas e tal, ou próprias escolas mesmo que entregavam dinheiro, né? Que pagariam pelo projeto. Só que quando veio a pandemia, 2020, né? 2019, 2020, tudo que tinha parou. Mundo, né? E a gente foi diretamente impactado, porque o nosso projeto é uma cúpula onde todo mundo fica junto. Seria uma área de transmissão de Covid gigantesca, né? Sim. Sem falar que a gente estava dentro das escolas que já estariam paradas, né? Então, pra gente, foi um tiro, assim, realmente. Sim. Foi para realmente acabar com o trabalho. E é lógico, né? A gente não fez nenhum trabalho durante todo o período da pandemia, até mesmo porque a gente tem essa conscientização que não seria nem até legal também fazer. Vocês são a favor da ciência. Sim, né? Sabendo que é um risco para as crianças, a gente não fez nenhum tipo de incentivo para poder as escolas para desrespeitarem. Então, e daí muitas escolas, inclusive, vieram para falar com a gente. Assim, é aquele projeto que ia vir aqui e tal. Aí eu falei assim, gente, né, não tem como a gente estar fazendo por causa da pandemia, né? Então, é um risco muito grande. E a gente ficou até 2022, 2021, sem fazer trabalho nenhum. Né? Sem trabalho nenhum. Em 2022 foi quando a gente voltou, assim, que as escolas começaram a trabalhar e a gente começou a fazer algumas publis, algumas coisas para poder falar assim, olha, a gente ainda existe, a gente está aqui e tal. Sim. E agora a gente está passando por um recesso, né? Que o Planetário está há muito tempo também parado, agora esse ano, né? A gente não fez nenhuma apresentação por causa justamente dos editais que a gente está concorrendo, né? Sim. Aguardando ser contemplado. Isso, está aguardando ser contemplado. Nesse tempo não aparecem uns privados? Parece, sempre aparece alguma coisinha, né? principalmente fora. Sim. Fora de Cuiabá e Várzea Grande, ou muita gente de fora mesmo do estado, né? Sim. Querendo fazer alguma coisa, mas aí a gente tem que também saber se adequar para isso. Sim, e ali já na linha de frente, então, basicamente, agora vamos falar do que vocês passam ali, né? A gente falou muito da dificuldade que é fazer e se inserir e sustentar esse trabalho. Então vocês basicamente levam que tipo de informação para a criançada? O nosso trabalho basicamente é falar sobre astronomia, né? Sim. Então a gente fala sobre os planetas, as estrelas, sobre gravidade, sobre o universo, sobre esse tipo de assunto, né? Lógico, tudo dentro do planetário, de forma imersiva. E eu também, algumas oficinas que a gente tem que quando a escola pede, a gente faz, né? São oficinas sobre gravidade, sobre teoria da relatividade, ou oficinas de... Coisas mais nichadas dentro do universo. E sempre falando sobre astronomia. Uma das pautas que é a nossa linha editorial mesmo, né? Sim. Falar sobre astronomia. E vocês, ela também é adaptável dependendo da idade dos alunos, sei lá, os mais adolescentes, para a escola, tem diferenças nesse material? Vocês também têm esses materiais diferentes? Sim, hoje em dia a gente pensa, a gente tem vários filmes já, a gente tem para mais de 20 filmes, que são produções de outras produtoras e produções nossas mesmo, né? Legal. Poguito, Aventura do Sistema Solar, foi um filme que foi eu e Humberto que fizemos, né? Humberto é diretor, eu estava com produção, e duas pessoas fazendo um desenho animado, né? Desse jeito. Sim. E aí tem o Além do Azul, que é um filme que fala sobre distâncias e tudo mais, que tem uma pegada também um pouco falando sobre história, que ele não é um filme, ele é um documentário, né, imersivo. Certo. Vocês criam esses personagens para ficar uma coisa mais lúdica, né, para criança, e a criança aprende sem perceber até. Exatamente. Né? Quando se trata, por exemplo, para falar com criancinhas, até, né, eu falei com você antes, e a gente tem que trazer essa questão do musical, do lúdico, sabe? Porque é mais fácil de inserir um conteúdo, né, que fixe na mente da criança quando ela fala que a luazinha estava girando ao redor da Terra, entendeu? Sim. Aí a Terra são personagens e tal. Então isso é uma parada que a gente pensa muito, né? Legal. Qual que é a idade mínima que as crianças já... O mínimo para ir no planetário e começar a entender o que está acontecendo é 3 anos. Olha, né?
É porque a criança com 3 anos ela já consegue ver os objetos e saber que aquilo ali não é só um lugar escuro e ficar com medo e chorar, né? Sim. Muito bebê, muitas vezes acontece, né? De entrar crianças muito novinhas, né? Bebês dentro do planetário, a criança só ficar assustada porque é escuro, barulhento e isso. Até natural, né? E aí até que, então, a partir daí, depois dos adolescentes, é qualquer idade, né? Qualquer idade. Aí vai até 100 anos. Aí já vai um conteúdo mais adequado já, Sim. um pouquinho mais técnico, ao mesmo tempo Tem facilitado. conteúdos culturais também, sabe? É. Por exemplo, eu não sei se você já foi no Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo. Não. O Museu da Língua Portuguesa, que agora parece que ele foi reformado, né? Voltou ativa, mas ele sofreu com incêndio. né? Isso. Sim. Ele tem uma das últimas atrações é um vídeo imersivo, que é projetado uma sala, né? Uma sala fechada, e ele é projetado de uma ferramenta de mapping, que a gente chama, né? É mapeado, né? A projeção, e aí é muito incrível. Aquilo é incrível. E é um vídeo que quem narra é a Fernanda Montenegro, né? Ela tá narrando o vídeo. E aí, sabe, a gente fez uma adaptação para conseguir apresentar esse vídeo dentro do planetário. Entendeu? E é um filme que fala sobre a língua portuguesa. Legal. Isso também já abre para vocês possibilidades de vocês expandirem mais o raio de ação? Por exemplo, a gente já fez filme falando sobre montanha-russa. Ah, é? Não é fez o filme, né? A gente pegou alguns vídeos, alguns recortes, e aí fez ele de forma imersiva, né? Porque os vídeos em 360 do YouTube, né? Então a gente fez alguns recortes e tudo mais. E aí é isso, sabe? E é muito legal. E é para passar também conceitos e tudo mais, entender a dinâmica de como funciona. E ainda mais assim, não só pela questão do entretenimento, né? Mas a gente pode apresentar vários outros tipos de filme lá dentro, né? Não só sobre astronomia. É que a nossa linha editorial mesmo é a astronomia, né? Sim. E falou combate à desinformação. Que tipo de desinformação você mais vê aí em relação aos astros, assim? É que assim, né? Nos últimos anos a gente teve um crescimento muito grande, principalmente, né? No que se diz respeito ao formato do planeta Terra. Né? Aí isso acontece demais e a gente vê muita criança que ainda fica replicando isso. Porque ouve os pais, né? Não sei se é por causa dos pais. É porque mas isso era impensável. Já tinha sido superado já nos anos 90, 2000. Nem se falava mais isso. Não se tinha ideia. De repente isso ideia. ganhou uma força de novo, né? Eu acho que sim. Existe uma questão que vem dessa coisa do religioso e tal, né? Mas eu não acho que seja isso que tenha pegado. Eu acho que nos últimos anos o que tem pego é que realmente influencers, né, ficavam fazendo talvez brincadeiras com isso, e aí isso foi estimulando a parada a acontecer. Porque é aquela situação, quando você tá numa bolha... Seu café, esqueci. Pediu um café, faz 1 hora que ele pediu um café aqui. Oferecimento desculpa te cortar, oferecimento de 3 Corações, nosso patrocinador, fazer um cafezinho. Pode continuar falando aí. Então, assim, né, muita gente acabou entrando nessa ideia de que a Terra é plana porque viu alguém falando e aí entrou nos comentários daquele vídeo e aí viu que um monte de gente começa a falar que a Terra é plana mesmo e começa a concordar com o que ele está falando. E aí é isso, sabe? Ela passa a afirmar aquilo ali. Né? Começa a ser uma afirmação para ela aquilo ali. Apanhando da maquininha aqui, pessoal. Mas isso é por causa daquela questão das bolhas, das bolhas sociais, né? Aí a pessoa acha quem se identifica, né, com essa questão. E a ciência tem um pouco de culpa nisso. Não sei se você vai concordar comigo, porque hoje em dia, né, a ciência ela é feita basicamente dentro da academia, né? É lógico que tem muita gente e aí que tá na internet, que tá falando sobre ciência e tá quebrando esse paradigma, né? Sim. Só que a maior parte da ciência que é feita hoje em dia é feita na academia e isso não é acessível para as pessoas. Eu vi o Sérgio Sacani falando essa questão, ele tem essa teoria também que a academia ela ficou um pouco afastada, né, da pessoa média, assim, que não tem tanta informação. E aí os que gostam da desinformação aproveitam. Não, por que eles não falam isso? É porque eles estão escondendo alguma coisa. Sempre tem essas questões que vão... E isso vai virando uma bola de neve, né? Sim. Porque aí
porque a ciência não quer falar sobre isso, porque não tem nada a ver com ciência, esse tipo como é que fala? Teorias conspiratórias, né? Não tem nada a ver com ciência. E aí a ciência não quer falar sobre isso, mas ao mesmo tempo a teoria da conspiração acaba se embasando, ela pega uma parte do que é aquilo para poder se embasar. Eles se embasam na falta de interesse da população ali, da própria academia também. Da academia em ser mais acessível, né? Eu vi o Sérgio Sacani falando isso daí. Inclusive, eu gosto bastante do Sérgio. Você acompanha? Sim, eu acompanho ele direto. O Space Today. É um cara que, inclusive, igual você, ele é de outra área, mas é entusiasta da área, né? Sim. Ele é geofísico, né? Sim. A geofísica ela é uma área muito, muito bacana. Inclusive, né, para entender sobre planetas, né, você vai acabar estudando a física, né, por trás dos planetas também. Sim, estou apanhando na máquina. Agora foi. É o azul que aperta? Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Deu certo. Tava sem copo aqui, mano. Quase aconteceu uma bagunça. Mas é isso daí mesmo, sabe? E não só o Sérgio Sacani, sabe? O próprio Manual do Mundo. Manual do Mundo, é muito bom. É um canal maravilhoso para quem quer, tipo, saber o que as coisas acontecem. Sim, ele explica o conceito por trás daquilo, né? Isso, então são canais que são muito legais para se seguir, para se inteirar de conhecimentos, né? Sim. Eu admiro muito esses caras que compartilham conhecimento, assim, Isso, o que você faz é também isso, né? Mas você tá ali em campo, eu só né? não tô no YouTube. Sim. É isso. Eu gosto do Aviões e Músicas, não sei se você acompanha. Muito bom também. Muito bom. Quem mais? Oh, meu Deus. Você quer que passa mais de uma vez? Não, porque aí fica meio forte. Não, tá bom. Tem o canal... eu acabei de lembrar o nome. Açúcar, não sei se você fala com açúcar. Tem que ter um pouquinho, né? Uhum. A glicose. Tem um canal que é muito legal, que ele faz umas animações. Eu esqueci o nome. Na verdade, meu cérebro ele é meio doido. Eu esqueço bastante coisa. Mas tem um canal que faz animações sobre o planeta, né? Sim. E é muito legal, muito legal. E você vê que as informações estão aí, né? A questão Sim. do interesse da pessoa também procurar a informação certa, né? Eu acho que às vezes não é nem questão de falta de interesse. O que pode ser? Sabe, eu acho que muita gente, logicamente, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, sabe? A gente tem que pensar em formas de alcançar essas pessoas e tem que ser assim. Principalmente o jovem adolescente que está no TikTok, que está o tempo todo mexendo em redes sociais. Agora, como que a gente vai pegar um conteúdo que é para sanar um problema, né? Um problema que é a desinformação, entendeu? E a gente tem que captar ele muito rápido, porque ciência não se faz rápido. Sim. Né? O Pirula, não sei se você conhece. Pirula é legal também. Pirula é um canal, só que lógico, né? Ele é mais complexo, né? Os vídeos dele são de 1 hora, 50 minutos, sabe? Ele não faz vídeo de 30 minutos, 20 minutos. Sim. Aí você vê o Leon e a Nilce também, não sei se você conhece. Sim, também. São canais que falam muito sobre a questão social e tal. Lógico, né? É um daily, né? Uma coisa mais de vlog. Só que eles falam, por exemplo, muitas coisas sobre política e social, e é uma parte da ciência que também é muito importante. E quando é para se falar sobre isso, você não vai pegar 10 minutos, você não vai pegar 5 minutos. Sim. Você vai precisar de tempo para poder explicar, porque tudo isso é contexto, né? É contexto. Mas você estava falando, voltando a reforçar essa questão do combate à desinformação. O que mais chega hoje em dia é em relação mesmo ao terraplanismo? Não, tem muitas outras coisas. Tem. Por exemplo, já aconteceu da gente chegar numa escola, por exemplo, e a criança falar que não acredita na evolução. Certo. Né? Já chegaram pra gente, aí lógico, né? Vai do público entender a diferença entre design inteligente, evolução, esse tipo de coisa. Isso direto acontece com a gente, sabe? E vocês lidando com criança tem que ter todo um tato, um jeito ali didático. Tem que ter um preparo, um preparo para poder lidar com isso, porque você não pode simplesmente chegar lá e ignorar a criança também. E tentar simplesmente falar assim, não, você tá tudo errado, e tentar desmentir dessa forma, né? Sim. Você tem que chegar e tentar falar tem isso daí que você falou, né? Sendo uma fofo crença. ainda, né? Isso daí que você falou, isso aí é uma crença, e isso daí é uma parada que
Por que existe essa crença um pouquinho? Né, da onde veio, né? Então, Uhum. é toda uma questão de um crescimento e você planta uma semente de curiosidade, né? Acho que esse é o grande ponto na questão da ciência e na divulgação científica que eu faço. Né? Na divulgação científica que é você ir num lugar, numa escola, e aí mostrar uma coisa. Certo. Essa coisa vai ser uma semente que vai crescer e que depois vai virar um outro planetarista como eu, entendeu? Sim. Que isso já aconteceu, inclusive. Quer dizer, não planetário real. Mas tem uma escola lá em Lucas do Rio Verde. Eu só quero jogar isso aqui no lixo. Posso mexer aqui? Ah, tá. Pode deixar que eu jogue pra você. Tem uma escola lá em Lucas do Rio Verde que a gente foi uns anos atrás e os alunos ficaram encantados com o projeto. E aí, num outro ano que a gente foi chamado para ir para lá, um dos alunos que tinha participado do planetário tinha feito o projeto de ciências dele, um planetário. Olha aí. Entendeu? Bacana. Já vou ir, mano. Peraí. Então, assim, você entendeu, né? É um ciclo, é uma semente que vai crescer ali, né? E vai acabar com aquele... Sim, porque o que vocês estão fazendo ali, na verdade, além de levar informação, influenciar, né? Então, tipo, vai surgir outros Julianzinhos ali, né? Com certeza. Que queiram... Pode deixar aí. Pode eu vou fazer um aqui pra mim também. Vão aparecer outros Julianzinhos e vão querer ter um planetário e que a concorrência seja grande, é isso. Sim, e você recebe bons feedbacks da garotada, sei lá, após uma apresentação, como que é essa questão, como que é essa parte? Deve ser eu tenho uma relação de amor e ódio com esse assunto, sim, porque crianças do pré, né, do primário até o 5º ano amam, adoram, saem de lá incrivelmente satisfeitos com o serviço. Aí você pega a sexta, sétima e 8ª série, eles estão meio que indiferentes com aquilo. Entendi. Sabe? Ah, é a fase aborrecente, né? Muitas vezes o famoso adolescente, é a ansiedade. Não posso dar spoiler aqui no programa, né? É que eu ia falar da série. Da série não, do filme. Mas e essas crianças aí que eu não sei, que vai ter em torno aí de 13 a 16 anos, eles são muito indiferentes com aquilo ali. Eu não sei se eles não gostam do conteúdo, porque eu já tentei fazer outros conteúdos diferentes, entendeu? Eu já tentei fazer uma pegada mais divertida, mais humorística dentro do planetário, né? Conversando. Entrar mais no espírito deles, né? Isso. Mas não tem, sabe? Eles acham tudo cringe, acham tudo ruim. E aí, lógico, tem um ou outro que gosta, mas a maioria você vê que sai meio que indiferente. E aí você chega 1º, 2º, 3º ano e eles amam, adoram e, lógico, né? Depois, né? Pessoas adultas sempre gostam muito. Aquela fase nossa 7ª a 1º ano, a gente é fase vazio mental, a gente só... Mas não é uma crítica para o povo dessa idade, é só uma questão... natural das fases, né? Coisa que acontece, a gente vê isso acontecendo. Sim. Mas é lógico que, voltando àquele assunto que eu falei antes, a gente tem que saber como captar essas pessoas, né? Sim. Porque é importante para elas que esse conteúdo chegue. E até mesmo porque são essas pessoas que estão consumindo conteúdos na internet, né? Sim, principalmente stream, e aí ouve sobre terra plana, ouve sobre... ser cético, ou ouve coaches por aí falando bobageira, entendeu? Sim. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente pode falar, já que a intenção é influenciar, você indicaria de se perceber que você assiste bastante coisa, documentários, filmes, mas filmes que estão aí no mainstream, essas coisas, que são boas pra galera ter uma noção, tem filmes que ensinam bastante coisa? Sobre ciência, lógico, né? Que pode ser na área sua mesmo. Eu acho que o Don't Look Up é um filme muito bom para quem quer entender o momento que a gente está vivendo. E ele não olhe para cima. Não olhe para cima é ótimo, né? Fala muito, né? Tem a série também que é o Dilema dos Três Corpos, que é legal, só que chega um momento que acaba te perdendo porque entra muito nessa questão física e aí vira uma loucura, entendeu?
Aí já tem que entender um pouquinho mais, né? Ser um pouquinho mais nerd pra entender Ou essa tem que parte prestar daí. muita atenção. Tem que prestar muita atenção na série pra você realmente chegar e falar assim, nossa, eu entendi o que tá acontecendo. Entendi, Mas o Dilema dos Três Corpos é muito massa. Interstellar, acho que não tenho... É um meu top 5, tá ali no topo de filmes que eu amo. Ele conseguiu representar bem a questão das teorias. Principalmente a questão do buraco negro, né? Buraco Que é ali a representação... Não é a mais Tempo, fiel. espaço. Sim. Não é a mais fiel, mas que... Mas agora sim, como que consegue ser fiel também, né? Uma coisa que são teorias, né? É uma parada complicada de se visualizar, né? Ainda mais numa tela, né? E ninguém foi lá. É muito longe. Teoria das cordas também tem ali? Não. Que a teoria das cordas, a teoria da relatividade, todas essas coisas, né? Elas são... dentro da física, né? Existem várias teorias. A teoria das cordas, ela explica uma coisa e a teoria da relatividade é outra, né? No caso do Interstellar, a gente está falando sobre a teoria da relatividade. A teoria das cordas, ela é mais sobre a questão de como o universo se comporta na questão quântica, e macro e micro, né? Caramba, um negócio complexo aí. Mas, ó, vamos lá, a teoria da relatividade, né? Você já ouviu falar? Sim, né? sim. Pra quem aproveitando que entramos nas teorias. Eu não sei para quem está, né, nos assistindo, mas imagina, né? Um corpo, ele é muito massivo, né? Então a gente tem aí o Sol, a Terra e a Lua. Cada um tem um peso. Vamos colocar aqui o peso não é igual à massa, tá, gente? São duas coisas diferentes. Mas para um assunto de mesa assim, vamos colocar isso, né? Um corpo muito pesado. Sim. Como o Sol. Quando ele está num lugar no universo, né? A densidade dele é tão grande que ele consegue distorcer o tecido do espaço-tempo, né? Ele está tão pesado que aquilo ali distorce o tempo e o espaço. Então, o que acontece no universo é isso. Você imagina, né, aquela velha... o exemplo que se dá é isso, né? Uma mesa esticada, um tecido, e aí no centro você coloca, né, um objeto muito pesado. E aí esse objeto, ele é tão pesado que o tecido vai começar a distorcer. Isso. E aí as coisas que estão ao redor, né, elas vão seguir a trajetória daquele tecido, né? Sim. Então se você joga uma bolita, por exemplo, nós temos aqui uma bola de boliche bem no meio, e você joga uma bolita, né, essa bolita, se o tecido tivesse esticado, ela ia seguir o seu caminho reto, ia reta. Sim. Mas como tem um objeto muito pesado no centro, a tendência dela é ela seguir a distorção e fazer uma trajetória diferente. Sim. Entendeu? E a gravidade, né, ela causa esse tipo de comportamento nos objetos. Nas coisas que estão passando, vagando aí pelo espaço, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando um cometa ou um asteroide está passando por aqui, né, ele está sofrendo, sim, a gente nem gosta de usar esse nome, né, a atração dos corpos, né? Ele está sofrendo a influência da gravidade porque ele está caindo para perto de um planeta, né? Inclusive, não sei se eu tô falando bobagem, mas às vezes o pessoal, quando quer fazer voos interplanetários, tipo para a Lua, eles aproveitavam inclusive essa questão, sim, né, para impulsionar, né? Stiling, movimento, é o movimento Stiling, né? Porque o que acontece? Imagina, né? A gente tem aqui vamos usar a xícara da central, vou usar a propaganda do Três Corações para ficar mais bonitinho. Aqui está um objeto muito pesado, né? Aí o que acontece? Aqui está vindo toda a tensão gravitacional para esse objeto. Vamos usar esse termo, tá? Que não é o termo correto, para dizer que esse tecido está esticado e está vindo toda essa tensão para cá. E aí está vindo o objeto. E quanto mais perto do planeta ele está, mais velocidade ele vai aplicar. Sim. Ele vai aplicar contra esse planeta. Afinal de contas, ele está em queda livre. É como se ele estivesse caindo, sim, literalmente para cima do planeta. Então ele está caindo, caindo, caindo. E aí quando ele chega aqui, a tensão que está acontecendo para esse lado vai empurrar ele para o outro lado. É como se ele realmente pegasse e jogasse assim, o objeto. Então ele faz isso aqui assim. Caramba, interessante. Né? E usam isso muito, né, para lançamento. Principalmente hoje em dia usam em satélites, né? Sim. Satélite, por exemplo, ele quer ir naquele planeta, né? Só que a Terra está aqui. Ah, mas aqui tem um corpo celeste, né? Digamos que a gente está querendo jogar como é que fala? Um satélite, né? A gente quer jogar um satélite lá em Mercúrio. E aqui tem Vênus.
Certo. Na verdade, está ao contrário. Vênus, Mercúrio, né? Aí tá aqui, né? Os planetas estão em rotação, e aí a gente sabe o momento exato que vai conseguir fazer isso. A gente joga o satélite. Inclusive, é tudo calculado o momento que eles estão mais próximos, né? Exatamente esse é o nome, inclusive, momento. A gente tem que calcular o momento para conseguir ter esse efeito estilingue. Então a gente joga o satélite da Terra para que quando no dia certo o satélite chegue aqui, ele entre no campo gravitacional de Mercúrio e aí ele seja projetado para outra. Para explicar, eu não sou cientista, não entendo nada, mas é uma questão até óbvia, uma questão, vamos falar de logística, até questão de energia, aproveitamento de energia e tudo mais. Agora imagina o tempo de cálculo, né, que eles têm que imaginar que vai sair da Terra desde o lançamento, vai chegar dentro do momento certo, que os dois estão mais próximos, né? Então é uma questão de anos, né? E projeções e tudo mais, né? E a gente deve tudo isso a 3 mulheres maravilhosas, inclusive, né? Que são que eu esqueci o nome delas. Vamos pesquisar isso agora? Pesquisa e coloca na tela pra gente aqui. Vini, qual que é? Tem um filme aqui. Mas vamos dar o nome aqui no ar porque é importante a gente dar. Isso, é muito importante. Qual que é a pesquisa que elas fizeram? Só pro Vini checar ali. Coloca 3 cientistas negras matemática. Você vai encontrar, provavelmente. Importante colocar o nome delas, porque elas eram os computadores, né, que faziam os cálculos, né, sobre foguetes e lançamento. Foram essas pesquisas, né, e foram esses desenvolvimentos, esses cálculos que colocaram o homem na Lua, sabe? É incrível isso mesmo, sabe? Tem mais de 3 nomes aqui, ó. Hanson, Dorothy Vaughan. É porque uma delas, né, ela era tipo do computador lá da NASA, e aí tinha um grupo de mulheres que trabalhava com ela. Octavia Spencer, Mary Jackson. Essas mesmas. Janelle Monáe, acho que é assim que uma delas é física, né? Sim. Uma delas se formou em física. 3 mulheres aí nos anos 50. Muito. Isso foi antes do primeiro homem chegar na Lua, então... Anos 50, né? Anos 50. E aí imagina, né? Se é difícil ainda hoje para as mulheres, imagina naquela época, 3 mulheres negras trabalhando na NASA, né? Sim, sim. Tem um filme, não tem? Incrível esse filme. Incrível. Esse que é o nome do filme? Não. Não, eu tô tentando lembrar o nome do filme, mas eu não tô conseguindo. Meu cérebro, ele As mulheres não podiam ir no banheiro, mano. Não tinha banheiro, não tinha banheiro na ala das pessoas negras, né? Sim. Então isso era... que absurdo, é um absurdo, né? Até que lá no filme, lógico, né, tem uma licença poética, né? Mas a luta delas é muito importante, assim, sabe? Então tem que ser sempre valorizado. Sim, hoje também tem um outro que é referência, o Neil... como que é o nome daquele astrônomo que tá muito famoso hoje, sempre tem bastante coisa dele. Como que é o nome dele? Eu também vou ter que pesquisar, porque meu cérebro tá esquecido. Não, mas tem o Neil deGrasse Tyson. Isso, ele mesmo, Neil deGrasse Tyson, ele mesmo. Que ele é um astrônomo que, assim, hoje em dia é referência, né? Sim. Hoje em dia ele é referência. Mas Quer mais um cafezinho? Não, tô de boa, obrigado. Mas tem um que também fizeram um filme sobre ele, que ele andava numa cadeira de rodas, eu esqueci o nome dele também. Eu não vou lembrar o nome dele. Ele andava numa cadeira, assim, e ele falava por aparelhos. Você tá falando do... Ele tinha uma doença degenerativa. Ai, meu Deus. Falei dele esses dias aí, cara. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Muito bem. Bom. À medida que ele ia ficando mais inteligente, o negócio dele, o problema dele ia piorando. Ia piorando, né? Que história, né? E engraçado que no fim da vida ele ainda estava produzindo, cara. Isso é incrível. Ele foi produtivo até o fim, né? O problema dele em nenhum momento foi o obstáculo, né? Talvez, assim, que ele foi muito mulherengo, né? Foi? Diz que ele era um cara... A história dele é muito engraçada. Se você assistir o filme, você vai... Eu não lembro agora do filme. Você vai gostar bastante. Não assisti, né? Na verdade. Eu lembro de ver alguns pedaços. Mas é um bom filme também pra se assistir, né? Sim, é um bom filme também. Eu só não lembro o nome do filme, mas é um bom filme. Sim. Mas eu não me lembro... Se eu não me engano, o nome do filme é a teoria que ele propôs. Né? Sim. Acho que é a teoria do tudo o nome do filme. Acho que é isso mesmo, teoria do tudo.
Mas é incrível, assim, é muito bom. Sim, sim. Você estava falando da teoria da relatividade. Quem foi que... Einstein, né? Que a teoria da relatividade, ela foi uma proposta de Newton, né? Aquela coisa da maçã caindo e tal. Muita gente fala assim, mas que bobo, né? O cara viu uma maçã caindo e, então por que a maçã cai, né? Mas é que, assim, a proposição de Newton, ela não só era referente às coisas caindo, né? Não era porque a maçã caía. Ele queria entender por que a maçã caía, né? Sim. E com essa proposição dele, mental, ele acabou descobrindo por que... Ele descobrindo, né? Ele propôs uma ideia de que como funcionaria os planetas e como que o Sol funciona e como que os planetas funcionam. Para Einstein, né? Existia um problema ali dentro da teoria de Newton, né? Então, assim, ele se debruçou nesses cálculos matemáticos para conseguir resolver esse problema, né? Então, assim, que é o quê? É a questão da velocidade, né? Para Newton, a velocidade não importava, né? E já para Einstein era uma questão muito importante. E aí o que acontece? Para Einstein, o que é gravidade? Né? Gravidade é a aceleração, é a velocidade. Então, ele, através de experimentos mentais e a questão de entender que a luz, né, ela tem uma velocidade constante, ele propôs que o universo ele não funcionaria, que um objeto não está atraindo o outro, como o Newton falava. Né? Para Newton, a maçã estava atraindo a Terra e a Terra estava atraindo a maçã. Sim. Então, um objeto muito pequeno... O que ele fez ali foi um começo, né? Vamos dizer assim, mas... Isso. Mas existia um problema. Sim. Existia um problema, porque qual que era o problema? A velocidade de atração era constante para Newton. Para Newton, né, não existia. A velocidade mudava de acordo com o tamanho de cada objeto. Mas para Einstein ele percebeu que não, que a velocidade era uma constante. Sim. Né? Então, para Einstein... Não era um objeto, esse objeto é muito pesado, então esse daqui atrai esse e pronto. E aí, como esse daqui é muito leve, né, a velocidade muda por causa disso. Sim. Então, para Newton, isso acontecia. Um objeto atraiu o outro, porque um objeto estava próximo do outro, e era isso. Então entendeu? Ele veio... E aí Einstein veio... Refutar, será? Ele veio refutar. Então veio a teoria da relatividade geral com Einstein, né? Entendi. Que é essa teoria que eu falei para você, de um corpo que ele distorce o tecido do espaço-tempo, né? Sim, e os paradoxos, mano? Que é o paradoxo dos irmãos, você falou? É sobre tempo também, e espaço. Tempo e espaço. O paradoxo dos irmãos, né? Ele se diz respeito a você ter... se você coloca um objeto em alta velocidade no espaço, a tendência é que, como ele está mais rápido, o tempo seja diferente para ele do que um objeto que está parado. Sim. Isso acontece na Terra. Certo. Né? Só que a visão que a gente tem é muito limitada, porque a gente está falando sobre perspectivas aqui na Terra, e não sobre uma distância tão grande como dois irmãos gêmeos, um fora do planeta, né, em alta velocidade, e o outro aqui na Terra. Então, por exemplo, quando você está andando de carro, por exemplo, e você olha para uma árvore, né? Ela tá andando, ela tá bem devagar, ela tá longe de você. Sim. E você tá andando em alta velocidade. Seu pai tá dirigindo o carro lá a 100 km por hora em uma linha reta. E você olha uma árvore e ela tá lá parada. Sim. Só que se você olha para um objeto que tá mais próximo de você, para um arbusto ou para uma árvore que passa, ela passa rapidinho assim, né? Passou para você, né? Então isso é um contexto que esse paradoxo tenta explicar, né? O irmão que tá Vocês pegaram a figura dos irmãos gêmeos, né, para dar essa... Exatamente. Então, o irmão que está aqui na Terra, ele consegue ver o outro irmão indo, e para ele o tempo vai ser o mesmo. Sim. Pro irmão, aqui vai ter passado tipo 5, 6 minutos. Mas pro outro irmão que está olhando lá de cima, já vai ter se passado talvez 1 hora ou 2 horas, entendeu? Sim. Por causa da questão da distância. Tanto que isso aí é uma coisa, é um paradoxo, né, que o pessoal não sabe como resolver, mas é uma coisa que acontece. Se você olha os satélites hoje em dia, eles têm que ser reajustados, né? Porque lá em cima tem que ter uma compensação de tempo. Hoje em dia usam relógios quânticos, né? Então, que é um relógio que a hora precisa, né? Ele se autorregula já ajusta. Sim. Mas
tem que compensar esse ajuste, tem que existir esse reajuste, porque realmente a velocidade... Imagina dentro de um buraco negro, então, igual no Interestelar, né? Sim. Passa quantos anos quando ele volta pra Terra? Já passou... A filha dele tá mais velha do que ele. Mas é porque ali o que tá acontecendo é outra parada. Sim. Mas vamos lá, vou tentar explicar. Vamos. Ó, imagina isso, né? A gente tá nesse tecido aqui. A gente tá segurando aqui, ó, um tecido. Uma malha. Você segura desse lado, eu seguro desse. Se a gente estica essa malha, o que acontece com a malha? Ela vai aumentar de tamanho. Sim. Um objeto no espaço tão massivo como uma estrela de nêutrons ou como um buraco negro, ele estica essa malha tanto que não existe mais tempo. Você entendeu? Mais ou menos? Imagina que nesse tecido que a gente está segurando aqui, tem vários assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é o lugar no espaço e no tempo. Sim. Né? O lugar no espaço é contado ali, a gente sabe, né? É tantos metros, né? Mas o espaço no tempo a gente não consegue contar. Só que num buraco negro as coisas funcionam de uma forma diferente. Ali o tecido está tão esticado porque o espaço e o tempo são uma coisa juntas, né? Que muita gente não consegue entender isso, né? Que o espaço e o tempo eles são juntos ali nesse sentido. Então quanto mais você estica, mais aquele 1, 2, 3 que você colocou vai ficar mais longe um do outro. Né? E você entendeu mais ou menos a dinâmica. Né? Então, assim, vai chegar um momento que você vai chegar ali no horizonte de eventos que você vai se ver. Certo. Entendeu? Porque você vai estar tão acelerado que você vai começar a ver a sua nuca, assim. Entendeu? Você vai estar tão acelerado que não vai mais existir tempo. É como se você estivesse se vendo, entendeu? Caramba, absurdo isso, né? É uma teoria isso, né? Mas é real. Caramba, mano. E pelos cálculos, né, que o pessoal fala, tipo, chegaria a um ponto lá dentro que você não distinguiria mais o tempo. Sim. Tem mais paradoxos aí que ainda estão por resolver, que a galera pode... Tem o paradoxo do avô, né, que é muito interessante também, que tem a ver com o tempo, que é aquela questão de viagem no tempo, né, porque essas teorias surgiram muito, né, por causa dos Vingadores, né, na época do filme dos Vingadores. Buraco de minhoca. Porque o que acontece, né, como que seria possível você viajar no passado e matar o seu avô? Entendeu? Isso é um paradoxo, porque dentro da teoria, se você vai lá e mata seu avô, você deixaria de existir, porque o seu pai não nasceu e você logo em seguida também não teria nascido. Você interrompeu a linha do tempo. Você interrompeu a linha do tempo, você interrompeu uma coisa e cria um paradoxo ali. É lógico, né? Para física, isso não importa. Certo. Né? Para física, a linha do tempo ela é contínua e mesmo você conseguindo matar o seu avô, você continuaria existindo, porque, na verdade, para física não existe... Lógico que existe passado e futuro, né? Mas o que importa para física é o presente. Sim. Né? Então, assim, digamos que eu volte no passado e me atrase para vir aqui no podcast. Entendeu? Logo, você teria falado comigo alguma coisa, eu teria que me arrumar alguma desculpa, e a gente imagina o que poderia ser. Sim. Só que o que importa para física não é isso. O que importa para física é o que está acontecendo agora. Entendeu? Entendi. Então, por isso que Vingadores é um dos filmes que mais relata de forma correta o que acontece quando se viaja, se você pudesse viajar para o passado. Uma coisa que na física a proposição é que é impossível de acontecer. Falam que, inclusive, para o passado é mais fácil para o futuro, né? Na verdade, a gente está viajando para o futuro nesse exato momento, né? Sim. É um segundo de cada vez. Um segundo de cada vez. Mas a ideia de lá propõe que se você pudesse entrar num buraco de minhoca e ele desacelerasse, porque a ideia da questão lá é que se você estica, você acelera, né? Supostamente, se você estica, e vai ser mais rápido. E se você encolhe, você deveria retroceder, né? Lá eles tentam propor dessa forma uma viagem no passado. Para entrar no, né? Porque lá, tipo, colocaria você muito pequeno no mundo quântico, e lá você poderia ter acesso a um buraco de minhoca quântico, enfim. A ideia dentro a lógica que eles colocam ali faz um sentido. Isso. O sentido faz dentro do paradoxo do avô que se você viaja para o passado passa a ser o seu presente. Sim. E aí, na física, o que importa é o agora. Entendeu? Sim.
Então, assim, mesmo que eu viajasse para o passado e matasse meu avô, eu ia continuar vivendo. Só que no passado. Só que no passado. Esse daqui do hoje... E mesmo que eu voltasse, e mesmo que eu fizesse a viagem de novo pro futuro, não ia importar nada, porque o futuro agora é meu presente. Nossa! Entendeu? Sim, sim. É como jogar xadrez. Tem uma regra. A regra é, se eu posso me mover para esse lado, eu vou me mover para esse lado, né? Tem as consequências, algumas coisas, né, que podem acontecer, né? Mas, assim, dentro do espectro do tabuleiro ali, né, da viagem, no tempo que você propõe uma regra, dentro da física tem essas questões, né? O tempo, ele é absoluto e você só pode ir para frente. Então, assim, ninguém conseguiria viajar para o passado. Sim. Pelo menos até a gente ter a nossa primeira máquina do tempo. Aí depois aí já são outras histórias. E o que se fala a respeito, assim, de... Claro que se estuda muito os paradoxos, tentando resolver esses paradoxos, mas existem estudos mesmo tentando desenvolver algo para... Eu acho que antes de resolver os paradoxos não tem como, né? Não, mas eu acho que tem, sim. E assim, é uma coisa que a ficção científica traz pra gente, né? Então, muito da ficção científica que é mostrado em filmes, séries, desenhos, quadrinhos, os cientistas também se debruçam em cima disso, sabe? Como um apego emocional, sim, como um apego de resolver aquele problema. E eu acredito, sim, que hoje em dia, logicamente, existem pessoas pensando nisso, mas ele é uma coisa que, assim, a gente vê acontecendo algumas coisas, sabe? Tipo, um cientista que foi há 1 ano, né? Ficou 1 ano na estação espacial. Sim. Se você for fazer a